A névoa se enroscava ao redor da mansão, como se quisesse esconder os segredos enterrados sob sua imponente arquitetura. Os primeiros raios de sol lutavam para atravessar a espessa camada de umidade, criando sombras que pareciam sussurrar histórias antigas. Dentro da casa, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo. Fátima, com seus 60 anos, movia-se como uma sombra, percorrendo os corredores com a lentidão de quem carrega décadas de mágoas. Cada fotografia nas paredes parecia julgá-la, lembrando-a de um passado que ela nunca conseguiu enterrar. A mansão, um dia cheia de vida e alegria, agora se tornara um labirinto de lembranças amargas. Fátima, uma mulher que desafiou as convenções ao casar-se com um homem mais jovem, pagava caro pelo preço da ousadia. A sociedade foi implacável, mas a ferida mais profunda veio de Clara, sua única filha. A rejeição da jovem, alimentada por ressentimentos e mágoas, transformou o que poderia ter sido um refúgio em uma prisão. Enquanto caminhava pela sala principal, Fátima sentia o peso de uma vida marcada por escolhas controversas e um amor proibido. Do lado de fora, o jardim parecia espelhar a decadência da casa. Rosas outrora vibrantes agora murchavam, seus galhos secos se estendendo como mãos em súplica. A fonte no centro do pátio ainda murmurava água, mas sua melodia era melancólica, como se lamentasse os dias passados. Fátima se aproximou da janela, fitando a paisagem com um misto de nostalgia e dor. Ela se perguntava como as coisas chegaram a esse ponto. Sua filha distante, o vazio ao seu redor e a mansão como única companhia. Clara, agora com 30 anos, vivia longe daquela casa, tanto física quanto emocionalmente. Em sua infância, a mansão era um lugar mágico, cheia de risadas e histórias. Mas a adolescência trouxe consigo a vergonha de uma mãe que desafiava as normas. O casamento de Fátima com um homem 20 anos mais jovem a colocou sob os holofotes de uma sociedade conservadora. E Clara, por medo dos olhares e sussurros, construiu muros em torno de si mesma. O afeto que sentia pela mãe foi eclipsado pelo orgulho ferido e pela dor de se sentir traída. Enquanto Clara buscava esquecer o passado em sua rotina, ela sabia que a distância emocional não apagava as lembranças. O rosto de Fátima, marcado pela passagem do tempo e pela melancolia, ainda a assombrava. A filha lutava para conciliar o amor incondicional que sentia com a raiva que a corroía. Em momentos de fraqueza, perguntava-se se teria sido dura demais, mas logo afastava esses pensamentos. Era mais fácil manter a barreira intacta do que confrontar as feridas que ambas carregavam. Um dia, enquanto Fátima reorganizava uma gaveta esquecida, encontrou uma carta. O papel estava amarelado, mas as palavras escritas ali pareciam tão vivas quanto o dia em que foram colocadas ali. A carta era de Clara, escrita em um momento de dor e desespero, mas nunca enviada. Fátima leu e releu as palavras, sentindo o peso de cada frase. Entre as linhas havia raiva, tristeza e uma saudade que Clara nunca admitiu em voz alta. Fátima segurou a carta contra o peito, incapaz de conter as lágrimas. A descoberta da carta reacendeu em Fátima uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de reconciliação. Mas como reconstruir algo que parecia tão quebrado? Fátima sabia que não poderia apagar os erros do passado, mas poderia tentar reescrever o futuro. Ela decidiu escrever uma carta própria, uma que expressasse tudo o que estava em seu coração: arrependimento, amor e um pedido de perdão. Mas ao finalizar, hesitou. As palavras seriam suficientes para atravessar os muros erguidos por Clara? Naquela mesma noite, Clara, sozinha em seu apartamento, sentiu um aperto no peito. Algo, talvez uma memória distante ou um instinto inexplicável, a fez lembrar da mãe.
Embora tentasse ignorar, a sensação persistia, e Clara se viu folheando um álbum antigo de fotografias. Lá estava Fátima, mais jovem, sorridente, segurando Clara nos braços. A imagem despertou algo que ela havia enterrado há muito tempo. Um profundo desejo de pertencer, de voltar àquele amor que agora parecia tão distante. No dia seguinte, um telefonema inesperado interrompeu a rotina de Clara. Era um advogado representando a mãe. Ele mencionou a crise financeira que ameaçava a mansão e o risco iminente de perda do imóvel. Clara sentiu um misto de surpresa e preocupação. Embora estivesse decidida a manter distância, a notícia a abalou. Aquela casa, com todos os seus defeitos e memórias complicadas, ainda era parte de quem ela era. Por mais que quisesse negar, sentia que algo maior a chamava de volta. Enquanto a névoa da manhã se dissipava, o destino começava a tecer seus fios invisíveis, trazendo mãe e filha de volta à órbita, uma da outra. Fátima, com a carta em mãos, preparava-se para enfrentar um novo capítulo de sua vida. Clara, por sua vez, sabia que o telefonema não era apenas sobre a mansão, mas sobre um laço que ela não podia mais ignorar. Em breve, os caminhos de ambas se cruzariam novamente, e com eles o passado retornaria com uma força impossível de evitar. Clara estacionou o carro na entrada da mansão, hesitante, enquanto seu olhar varria o cenário que não via há anos. A casa parecia ainda maior do que ela se lembrava, mas sua imponência estava desgastada. As paredes, outrora vibrantes, agora exibiam manchas de umidade e o jardim parecia abandonado, com ervas daninhas tomando conta das roseiras. Era como se o tempo tivesse passado de forma cruel para aquele lugar e para ela. Respirando fundo, Clara desceu do carro, tentando ignorar o peso de cada passo em direção à porta. Do outro lado, Fátima aguardava. Quando ouviu o som do carro se aproximando, o coração disparou. Ela se olhou no espelho da sala pela terceira vez, ajeitando o cabelo e passando as mãos no vestido, como se fosse receber uma visita importante. Mas não era apenas uma visita, era sua filha, a peça que faltava em sua vida há tanto tempo. Ao ouvir o som da campainha, Fátima hesitou. Seria Clara diferente? Estaria ela ali por obrigação? Suas dúvidas se misturavam à esperança enquanto girava a maçaneta. Quando a porta se abriu, mãe e filha ficaram em silêncio. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o tempo pareceu congelar. Fátima viu na expressão de Clara a menina que um dia segurava sua mão com confiança, mas agora parecia uma estranha. Clara, por sua vez, foi tomada por uma onda de emoções conflitantes. Sua mãe parecia menor, mais frágil, mas ainda havia algo nela, talvez um brilho no olhar, que lembrava a mulher forte que a criara. Nenhuma das duas sabia como quebrar o silêncio. "Entre, por favor", disse Fátima, com um tom que oscilava entre ansiedade e nervosismo. Clara obedeceu, caminhando pela sala como se estivesse explorando uma relíquia de seu passado. Cada móvel, cada quadro, parecia carregado de memórias. O relógio de pêndulo continuava marcando os segundos com uma monotonia implacável. Fátima ofereceu café, mas Clara recusou com um aceno de cabeça. Sentaram-se em lados opostos da mesa, como duas adversárias prestes a negociar uma trégua. "Recebi o telefonema do advogado", começou Clara, sua voz firme, mas com um tom de preocupação que não conseguiu esconder. "Ele me contou sobre a situação da casa e das dívidas." Fátima assentiu, com os olhos baixos. "Eu tentei resolver sozinha, mas cheguei ao meu limite", confessou, a voz embargada. Clara respirou fundo, tentando manter a compostura. "Por que você nunca me contou antes? Por que esconder algo assim?" A pergunta era mais uma acusação do que uma curiosidade, e Fátima sentiu a ferida se abrir novamente. "Eu não queria te sobrecarregar, Clara.
Achei que já tinha causado problemas suficientes na sua vida, respondeu Fátima com sinceridade. O tom de voz da mãe desarmou Clara por um instante, mas o ressentimento ainda era forte. Essa casa é parte do meu passado, mas também é um peso que você escolheu carregar sozinha. Não precisava ser assim. Fátima levantou os olhos, encarando a filha. Você acha que foi fácil para mim? Tudo o que fiz foi para te proteger, mesmo que parecesse o contrário. A conversa foi interrompida pelo som de um trovão distante. A tempestade que se aproximava parecia refletir a tensão crescente entre as duas. Clara se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o céu cinzento ameaçava desabar, e o vento já fazia as árvores dançarem de forma descontrolada. Eu não sei como resolver isso, mãe, mas não vou deixar que essa casa seja tomada, disse Clara, mais para si mesma do que para Fátima. Sua decisão não era apenas sobre a propriedade, mas sobre algo muito maior: enfrentar os fantasmas do passado. Obrigada por vir, murmurou Fátima em um tom tão baixo que quase foi levado pelo som do vento. Clara se virou surpresa. Havia algo no rosto de sua mãe que ela não via há muito tempo: vulnerabilidade. Pela primeira vez, Clara percebeu que Fátima não era apenas a figura forte que um dia admirou ou a mulher cujas escolhas criticou. Ela era humana, cheia de falhas, mas ainda assim, sua mãe. Eu ainda não sei o que isso significa, respondeu Clara, tentando controlar o tremor na voz. Mas estou aqui. O diálogo foi interrompido pelo toque insistente da campainha. Fátima franziu a testa confusa. Você está esperando alguém? Perguntou Clara, e Fátima balançou a cabeça. Ao abrir a porta, Fátima deu de cara com um homem alto de cabelos grisalhos, vestido com um terno impecável. Dona Fátima, disse ele, com um tom formal, mas carregado de ameaça. Sou Marcos, antigo sócio do seu marido. Precisamos conversar. Fátima sentiu o sangue gelar ao ouvir aquele nome. Clara, de pé atrás da mãe, observava tudo com desconfiança. Marcos entrou na sala como se fosse o dono do lugar, ignorando os olhares tensos de Fátima e Clara. Ele olhou ao redor com um sorriso cínico, como se estivesse avaliando a decadência do ambiente. Imagino que você já saiba o que vim fazer aqui, disse ele, dirigindo-se a Fátima. Estou aqui para reivindicar o que é meu. Clara olhou para a mãe, exigindo explicações com o olhar, mas Fátima estava pálida, sem palavras. O passado que ela tanto tentou esconder acabava de bater à porta, trazendo consigo mais do que dívidas. Fátima engoliu em seco, tentando recuperar a compostura diante da presença de Marcos. Ele não era apenas um credor qualquer. Era a personificação de tudo o que ela queria esquecer. Eu não sei do que você está falando, respondeu a voz tremendo. Clara permaneceu em silêncio, mas seu olhar estava fixo no homem, analisando cada palavra. Ah, dona Fátima, não vamos fingir inocência. Você sabe tão bem quanto eu que seu marido me devia muito mais do que dinheiro. Eu quero o meu pedaço dessa mansão. Clara interrompeu, sua voz firme e carregada de autoridade. Se há algo a ser discutido, será feito de maneira formal. Chegar aqui sem aviso e intimidar minha mãe não vai ajudar em nada. Marcos arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia da jovem. Você tem o mesmo olhar desafiador do seu pai, sabia? Disse ele, com um sorriso frio. Clara não respondeu, mas sua postura endureceu. Fátima sentiu uma onda de orgulho e medo. Por mais que quisesse proteger Clara, sabia que o confronto com Marcos estava apenas começando. O silêncio se instalou na sala, denso como a tempestade que rugia lá fora. Marcos finalmente quebrou a tensão. Darei a vocês 2 dias para pensarem. Se não quiserem resolver isso amigavelmente, serei obrigado a tomar outras medidas. Ele se levantou, ajustando o terno, como se tivesse acabado de fechar um negócio vantajoso. Fátima queria gritar, pedir mais tempo ou até implorar, mas ficou paralisada.
Clara, por outro lado, caminhou até a porta e a abriu com firmeza. 2 dias, repetiu Marcos, antes de sair. Quando a porta se fechou, Clara se virou para Fátima, os olhos cheios de perguntas. Quem é esse homem, mãe? E o que ele quer de verdade? Fátima suspirou, passando as mãos trêmulas pelo rosto. Ele era sócio do seu pai. Quando seu pai começou a fazer negócios arriscados, Marcos foi quem financiou boa parte deles. Quando as coisas desmoronaram, Marcos ficou com as dívidas e com uma sede de vingança. Clara apertou os lábios, processando a informação. E você nunca pensou em me contar? Nunca achou que eu tinha o direito de saber? Eu achava que poderia resolver sozinha, respondeu Fátima, a voz carregada de arrependimento. Não queria te envolver em algo tão sujo, tão doloroso. Clara balançou a cabeça frustrada. Esconder não protege ninguém, mãe. Só cria mais problemas. Agora estamos aqui, à beira de perder tudo, e eu nem sei no que confiar. Fátima sentiu uma pontada no coração, mas sabia que Clara estava certa. Sua tentativa de carregar tudo sozinha a levara a esse ponto crítico. Eu sinto muito, disse, as lágrimas finalmente escorrendo. Clara olhou para a mãe, dividida entre a raiva e a compaixão. Ela queria gritar, acusá-la de negligência, mas ao mesmo tempo via a dor cravada no rosto de Fátima. Não adianta chorar agora. Precisamos descobrir uma forma de lidar com isso, disse Clara, tentando soar prática. Fátima assentiu, enxugando as lágrimas. Eu conheço um advogado de confiança. Talvez ele possa nos orientar. Clara concordou, mas em seu interior uma chama de determinação começava a crescer. Não era só sobre salvar a mansão, era sobre salvar algo muito maior. No dia seguinte, Clara decidiu investigar mais a fundo o passado do pai. Ela sabia que Fátima estava emocionalmente esgotada, então assumiu a responsabilidade de encontrar respostas. Revistando os armários do escritório da mansão, encontrou um cofre escondido atrás de uma estante de livros. Depois de algumas tentativas frustradas, conseguiu abri-lo com a data de nascimento do pai. Lá dentro, havia documentos que pareciam comprometedores. Contratos, cartas e até mesmo registros de transações suspeitas. Clara sabia que esses papéis eram perigosos, mas também poderiam ser a chave para enfrentar Marcos. Enquanto Clara analisava os documentos, Fátima recebeu uma visita inesperada. Um homem de meia idade, com um sorriso gentil, apareceu na porta da mansão. Eduardo, perguntou ela surpresa. Ele era um antigo amigo e, por um breve período, um amor que nunca se concretizou. Eu soube do que está acontecendo, disse ele, sem rodeios. Quero ajudar. Fátima hesitou. Embora a presença de Eduardo trouxesse um conforto inesperado, ela não queria envolver mais ninguém em sua desordem. Não sei se isso é uma boa ideia, respondeu, evitando seu olhar. Eduardo insistiu. Fátima, não estou aqui para te julgar nem para revirar o passado. Estou aqui porque me importo. Sei que você está passando por algo difícil e sei que sozinha isso é muito pesado. Fátima sentiu as palavras dele romperem uma barreira que ela nem sabia que existia. Pela primeira vez em anos, deixou-se sentir vulnerável diante de alguém que não era sua filha. Se você realmente quer ajudar, então talvez haja algo que possa fazer, disse ela, finalmente cedendo. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente dava sinais de trégua, Clara e Fátima se reuniram para compartilhar o que haviam descoberto. Clara mostrou os documentos que encontrou, enquanto Fátima falou sobre a chegada de Eduardo. Ele pode nos ajudar a encontrar uma saída legal para tudo isso, explicou. Clara ouviu, ainda desconfiada, mas reconheceu que precisariam de toda a ajuda possível. O reencontro entre mãe e filha começava a ganhar contornos mais sólidos, mas ambas sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O amanhecer chegou trazendo uma trégua temporária após a noite agitada.
Clara, que mal pregara os olhos, estava sentada na mesa da cozinha com os documentos encontrados no cofre. A luz da manhã entrava pela janela, destacando as anotações à margem dos papéis. Eram contratos cheios de termos técnicos, mas Clara conseguia discernir uma coisa: o pai usara a mansão como garantia em mais de uma ocasião. A revelação era um soco no estômago. Como ele pôde colocar tudo em risco sem consultar a família? Enquanto isso, Fátima e Eduardo conversavam na sala. Eu sabia que ele estava escondendo algo, mas nunca imaginei que fosse tão grave, confessou Fátima, sua voz carregada de remorso. Eduardo escutava com atenção, tentando compreender o peso das escolhas que ela enfrentara. E agora? Perguntou ele. Você está pronta para lutar por essa casa, por sua filha? Fátima hesitou, mas assentiu. Não por mim, Eduardo. Pela Clara. Essa mansão é tudo o que nos resta de um passado que, apesar de doloroso, ainda é parte de quem somos. Clara se juntou aos dois, trazendo os papéis em mãos. Encontrei isso no cofre do escritório. Eles mostram que papai usou a mansão como garantia para os negócios com Marcos. Eduardo pegou os documentos, analisando-os com um olhar crítico. Isso pode ser útil, disse ele, se conseguirmos provar que Marcos agiu de má fé ou que os contratos são abusivos, podemos ganhar tempo e até invalidar parte das dívidas. Fátima olhou para Clara com gratidão. Você fez o que eu deveria ter feito há anos. Decididas a enfrentar Marcos, Fátima e Clara marcaram uma reunião com o advogado que Eduardo recomendara. No escritório pequeno, mas organizado, o homem ouviu atentamente enquanto Clara apresentava os documentos. Há algo aqui que pode nos ajudar, disse ele após uma análise rápida. Os contratos têm cláusulas dúbias e podemos questionar a validade de alguns deles. No entanto, Marcos não é alguém fácil de intimidar. Ele tem conexões e, pelo que vejo, não vai recuar sem uma luta. O advogado sugeriu reunir mais provas e Clara imediatamente pensou na empregada Maria. Ela trabalhava na mansão há décadas e sempre soubera mais do que dizia. No entanto, Maria era leal e reservada, o que tornava difícil convencê-la a compartilhar o que sabia. Deixe isso comigo, disse Fátima. Maria sempre foi como uma família para nós. Se há algo que ela pode fazer, sei que fará. Clara não estava tão confiante, mas concordou. Precisavam explorar todas as possibilidades. De volta à mansão, Fátima encontrou Maria no jardim, podando as roseiras negligenciadas. Maria, preciso conversar com você, começou, sua voz gentil, mas carregada de urgência. A empregada, uma mulher de expressão séria e mãos calejadas, largou a tesoura e olhou para Fátima. O que está acontecendo, senhora? Tenho notado que algo não está certo. Fátima explicou a situação em detalhes, sem omitir nada. Quando terminou, Maria estava pálida, mas assentiu lentamente. Há algo que talvez ajude. Maria revelou que, anos atrás, ouvira Marcos e o marido de Fátima discutindo sobre documentos falsificados. Embora não entendesse os detalhes, ela se lembrava claramente de uma frase: se isso vier à tona, estamos arruinados. Maria não sabia onde os papéis estavam, mas achava que o marido de Fátima os havia guardado em um lugar seguro. Clara, que ouvira a conversa da porta, sentiu uma onda de esperança. Se encontrarmos esses papéis, podemos virar o jogo. Motivadas pela nova pista, Clara e Fátima começaram uma busca frenética pela mansão. Reviraram gavetas, armários e até o porão empoeirado, mas nada parecia levar aos tais documentos. Eduardo, que acompanhava tudo de perto, sugeriu procurar no lugar mais óbvio, o escritório do marido. Às vezes, as respostas estão bem diante de nós, disse ele. Apesar de céticas, seguiram o conselho. Clara encontrou uma gaveta trancada na escrivaninha e Fátima lembrou-se de uma chave que guardava no quarto.
Ao abrir a gaveta, encontraram um envelope grosso com papéis amarelados pelo tempo. Dentro estavam cópias de contratos e cartas que comprovavam as irregularidades nas transações entre o marido de Fátima e Marcos. Isso é mais do que suficiente, disse Eduardo, examinando os documentos. Se usarmos isso corretamente, podemos não apenas evitar o despejo, mas também acusar Marcos de fraude. Fátima e Clara se entreolharam, sentindo uma pequena vitória em meio ao caos. Apesar da descoberta, o perigo não estava completamente afastado. Marcos era imprevisível e a luta estava apenas começando. Clara, com os documentos em mãos, sabia que a situação exigiria coragem e determinação. Enquanto a noite caía sobre a mansão, mãe e filha se reuniram no antigo salão, refletindo sobre o que haviam descoberto. Pela primeira vez em anos, havia algo que as unia além das mágoas. A vontade de lutar juntas por algo que realmente importava. Com os documentos em mãos, Clara e Fátima se preparavam para enfrentar Marcos. A tensão pairava no ar, enquanto mãe e filha ajustavam os últimos detalhes com o advogado. Essas provas podem ser um golpe devastador contra ele, mas precisamos agir com cuidado. Marcos não vai recuar facilmente, alertou o advogado, empilhando os papéis sobre a mesa. Clara cruzou os braços, o olhar fixo. Se ele pensa que pode nos intimidar, está enganado. Não vou deixar que destrua o que resta da nossa família. No dia seguinte, Fátima e Clara encontraram Marcos em um café discreto da cidade, acompanhadas pelo advogado. Marcos chegou atrasado, como se quisesse reafirmar o controle da situação. Ele se sentou com um sorriso confiante, mas Clara percebeu uma leve tensão em seus olhos. Então, decidiram vir à razão? Provocou ele, servindo-se de um café. Clara colocou os documentos sobre a mesa, encarando-os sem desviar o olhar. Na verdade, decidimos colocar tudo em pratos limpos. O sorriso de Marcos desapareceu quando ele começou a ler os papéis. Contratos falsificados, transações fraudulentas, tudo estava ali, exposto. Isso não prova nada, disse ele, tentando manter a compostura. O advogado interveio, sua voz firme e profissional. Na verdade, prova muito. Essas irregularidades podem ser suficientes para levar o caso a tribunal. E acredito que você sabe o quanto isso pode custar, tanto financeira quanto legalmente. Fátima observava em silêncio, sentindo a tensão aumentar. Marcos inclinou-se para frente, os olhos estreitados. Vocês acham que podem me derrotar? Isso aqui é um jogo de poder e eu tenho cartas que vocês nem imaginam. Clara não recuou. Pode jogar suas cartas, Marcos. Nós também temos as nossas. E ao contrário de você, estamos dispostas a lutar até o fim. A troca de palavras parecia mais uma batalha de vontades do que um acordo. Marcos sabia que estava em uma posição delicada, mas sua arrogância não permitia que admitisse derrota. Após minutos de tensão, Marcos levantou-se bruscamente, guardando os papéis em sua pasta. Dou a vocês uma última chance de resolver isso de forma amigável. Pensem bem antes de me desafiar. Ele se virou e saiu, deixando a mesa em silêncio. Fátima soltou um suspiro pesado, enquanto Clara permanecia imóvel. Isso foi um aviso, disse o advogado. Ele vai tentar algo. Precisamos estar preparadas. Fátima assentiu, mas o medo começava a crescer dentro dela. Sabia que Marcos não era apenas ameaças vazias. De volta à mansão, Clara estava inquieta. Repassava os documentos, tentando encontrar qualquer detalhe que pudessem ter deixado escapar. Fátima, por outro lado, parecia perdida em pensamentos. Você acha que fizemos a coisa certa? Perguntou ela, sua voz baixa. Clara ergueu o olhar, surpresa. Claro que sim, mãe. Não podemos continuar vivendo com medo. Precisamos encarar isso de frente. Fátima assentiu, mas seu coração estava pesado. O passado parecia um fantasma que ela não conseguia exorcizar.
Durante a noite, um som inesperado despertou Clara. Ela desceu as escadas devagar, tentando identificar o que era. Quando chegou à porta principal, encontrou um envelope preso na maçaneta. Dentro havia uma cópia de um contrato antigo e uma mensagem escrita à mão. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Recue enquanto pode. Clara sentiu a raiva crescer. Era Marcos tentando intimidá-las novamente. Ela subiu de volta, mas não conseguiu dormir. Precisavam de um plano mais sólido. Na manhã seguinte, Clara compartilhou a carta com Fátima e Eduardo. Isso só prova que ele está preocupado, disse Eduardo, tentando acalmá-las. Mas também mostra que ele está disposto a jogar sujo. Precisamos levar isso à polícia. Clara concordou, mas Fátima estava hesitante. E se isso piorar as coisas? Marcos tem contatos. Ele pode virar o jogo contra nós. Eduardo segurou a mão dela. É exatamente por isso que precisamos agir agora. Quanto mais esperarmos, mais perigoso ele se torna. Decididas, elas entregaram os documentos e a mensagem à polícia, que abriu uma investigação preliminar. O delegado, um homem de olhar sério, garantiu que levariam o caso a sério. No entanto, Clara sabia que aquilo era apenas o começo. Marcos vai descobrir que fomos a polícia, disse ela enquanto saíam da delegacia. E isso pode piorar as coisas. Fátima sentiu o peso do que estavam fazendo, mas havia algo diferente nela. Pela primeira vez em anos, sentia que estava lutando por algo que realmente importava. De volta à mansão, mãe e filha se reuniram no salão principal. O relógio de pêndulo marcava as horas, mas parecia que o tempo corria mais devagar. Isso é maior do que salvar esta casa, disse Clara, quebrando o silêncio. É sobre salvar a nós mesmas. Fátima olhou para a filha, sentindo uma mistura de orgulho e culpa. Você está certa, disse ela finalmente. E desta vez, não vou fugir. As palavras de Fátima soaram como uma promessa, não apenas para Clara, mas para si mesma. A tensão na mansão era palpável enquanto Clara e Fátima aguardavam os desdobramentos do confronto com Marcos. O silêncio das paredes parecia amplificar cada pensamento e dúvida. Clara passava horas no escritório, revisando os documentos pela enésima vez, enquanto Fátima cuidava das tarefas diárias com uma calma forçada. Eduardo, que frequentemente aparecia para oferecer apoio, percebeu o desgaste emocional de ambas. Vocês precisam descansar. A batalha está só começando e isso vai exigir mais do que apenas estratégia. Durante a tarde, um novo golpe abalou as duas. Um oficial de justiça apareceu na porta com uma intimação. Marcos havia aberto um processo contra Fátima, alegando que ela fraudara os contratos originais. Isso é uma jogada desesperada, disse Eduardo ao ler os papéis. Ele está tentando desviar a atenção da própria culpa. Fátima, no entanto, ficou em silêncio, olhando para a intimação como se fosse uma sentença de morte. Ele vai destruir tudo, murmurou com a voz quebrada. Clara não perdeu tempo. Ele quer nos intimidar, mas isso não vai funcionar. Vamos usar isso contra ele. A filha parecia uma rocha inabalável, mas Fátima enxergava as fissuras. Por trás da determinação, Clara também estava se desgastando. Eu sei que está sendo difícil para você, mas precisamos seguir em frente, disse Fátima, colocando a mão no ombro da filha. Pela primeira vez, Clara sentiu um conforto inesperado. Sua mãe, que antes parecia frágil, começava a mostrar uma força silenciosa. Enquanto se preparavam para a audiência, Eduardo trouxe boas notícias. Os documentos encontrados no cofre eram mais poderosos do que esperavam. Além de expor as irregularidades de Marcos, eles também indicavam envolvimento de outras pessoas em um esquema de lavagem de dinheiro. Isso pode ser um divisor de águas, explicou Eduardo. Mas também torna o caso mais perigoso. Clara assentiu, compreendendo o peso da situação.
Precisamos de mais provas, algo que amarre tudo isso. A solução veio de forma inesperada. Maria, a fiel empregada da mansão, lembrou-se de uma caixa que o marido de Fátima havia pedido para guardar no sótão anos atrás. Quando encontraram a caixa, ela estava cheia de papéis amarelados e uma fita cassete antiga. Ele me disse para nunca abrir isso, mas acho que agora não importa mais, explicou Maria. Entre os documentos, havia uma carta escrita pelo marido de Fátima, admitindo os erros que cometera e detalhando a corrupção envolvendo Marcos. A fita cassete trouxe à tona algo ainda mais valioso. Uma gravação de uma conversa entre Marcos e o marido de Fátima, discutindo como esconder provas de suas atividades ilícitas. Eduardo quase não acreditou no que ouviu. Isso é ouro puro, disse ele com os olhos brilhando. Se apresentarmos isso no tribunal, Marcos não terá como escapar. Fátima e Clara sentiram uma nova onda de esperança, mas sabiam que ainda precisariam enfrentar a tempestade final. Marcos, por outro lado, parecia antecipar os movimentos delas. No dia seguinte, uma notícia bombástica apareceu nos jornais locais. Fátima era acusada de ter colaborado nos esquemas do marido. A manchete vinha acompanhada de um artigo cheio de insinuações e acusações sem provas. Clara leu com raiva crescente. Ele está usando a mídia para nos destruir. Fátima, porém, não ficou surpresa. É assim que ele sempre jogou, sujo e sem escrúpulos. Eduardo tentou acalmar as duas. Isso só mostra que ele está encurralado. Apesar do golpe baixo, mãe e filha decidiram não recuar. Na audiência preliminar, Eduardo apresentou os documentos e a gravação como provas contundentes contra Marcos. O juiz, impressionado, decidiu abrir uma investigação completa. Marcos, visivelmente abalado, tentou contra-atacar, mas suas tentativas de desacreditar Fátima caíram por terra. Clara assistiu ao desenrolar da audiência com uma mistura de satisfação e alívio. Finalmente, as peças estavam começando a se alinhar. Após a audiência, Marcos confrontou Clara no estacionamento do tribunal. "Você acha que venceu?" sibilou ele, aproximando-se com um olhar ameaçador. "Isso está longe de acabar." Clara não recuou. "A diferença entre nós, Marcos, é que você luta por poder. Eu luto pela verdade. E a verdade sempre vence." Ele riu, mas havia um traço de nervosismo em sua expressão. "Vamos ver até onde isso te leva", respondeu antes de desaparecer em meio à multidão. De volta à mansão, Clara e Fátima refletiam sobre tudo o que haviam enfrentado até agora. "Ainda não acabou, mas sinto que estamos mais perto de algo grande", disse Clara, segurando a mão da mãe. Fátima assentiu, sentindo uma conexão que há muito tempo não experimentava. "O que importa é que estamos juntas, e juntas podemos enfrentar qualquer coisa." A noite caiu sobre a mansão, mas desta vez o silêncio parecia mais tranquilo. Era a calma antes do clímax que estava por vir. O dia amanheceu com um céu limpo, mas a tranquilidade era apenas aparente. A audiência decisiva estava marcada para a tarde, e a mansão parecia conter a respiração. Clara e Fátima se preparavam em silêncio, cada uma processando a ansiedade à sua maneira. Eduardo chegou cedo, trazendo consigo mais papéis e estratégias. "Hoje é o dia", disse ele, tentando injetar confiança. Fátima assentiu, mas sua mente estava a mil. "Eu só quero que isso termine, para que possamos reconstruir nossas vidas", confessou. No tribunal, o clima era tenso. Marcos chegou acompanhado por seus advogados, exibindo o mesmo sorriso cínico de sempre, mas seus olhos revelavam inquietação. Clara observava cada movimento dele, determinada a não perder nenhum detalhe. Quando o juiz entrou, o silêncio tomou conta da sala. Eduardo começou apresentando as provas: os contratos fraudulentos, a gravação da conversa comprometedora e a carta escrita pelo marido de Fátima. Cada peça parecia apertar o cerco ao redor de Marcos.
A defesa de Marcos tentou desqualificar as provas, alegando que a gravação era antiga e a carta não tinha validade jurídica. No entanto, Eduardo estava preparado. Ele destacou que as provas, embora antigas, estavam ligadas a transações que ainda afetavam diretamente a situação atual. Este homem tentou manipular não apenas os negócios, mas a vida dessas mulheres. Ele usou a dor delas como arma, declarou, apontando para Marcos. Clara sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Era a verdade nua e crua. Durante o depoimento de Fátima, o tribunal mergulhou em um silêncio profundo. Ela contou sobre as escolhas do marido, sobre como tentou proteger a filha e sobre os anos de culpa e isolamento. Eu não estou aqui para me livrar das consequências dos erros que cometi, mas para proteger o que ainda resta da minha família, disse, com lágrimas nos olhos. Até Clara, que tantas vezes questionara as decisões da mãe, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, viu a dor de Fátima sob uma nova luz. Quando chegou a vez de Marcos, ele tentou inverter o jogo. Com voz firme, negou todas as acusações e tentou pintar Fátima como cúmplice nos negócios do marido. Ela sabia de tudo, mas fingiu ser a vítima, disse ele, olhando diretamente para o juiz. Eduardo imediatamente rebateu, apontando as inconsistências em suas declarações e destacando como as provas o colocavam no centro do esquema. Se Fátima fosse cúmplice, por que ela teria guardado provas contra ele? Não faz sentido, argumentou. O momento mais tenso da audiência veio quando o juiz pediu para ouvir a gravação novamente. A sala ficou em silêncio, enquanto a fita cassete reproduzia a voz de Marcos e do marido de Fátima, discutindo os detalhes do esquema. Marcos desviou o olhar e até seus advogados pareciam inquietos. Quando a gravação terminou, o juiz fez uma pausa longa antes de anunciar que precisaria de mais tempo para deliberar. Voltaremos amanhã com a decisão final, disse ele, encerrando a sessão. De volta à mansão, o cansaço era evidente em todos. Clara estava debruçada sobre a mesa da sala, olhando fixamente para os papéis, como se pudesse extrair algo mais deles. Você fez o que podia, filha, disse Fátima, sentando-se ao lado dela. Agora precisamos confiar. Clara olhou para a mãe e suspirou. Confiança nunca foi fácil para mim, mãe. Mas estou tentando. Fátima sorriu levemente, segurando a mão da filha. Eu sei. E isso significa mais para mim do que você imagina. Durante a noite, Fátima teve um sonho. Estava caminhando pelos corredores da mansão, mas desta vez eles estavam iluminados e cheios de risos. Clara era uma criança novamente, correndo pelos cômodos, enquanto o marido observava de longe, sorrindo. Quando ela se aproximou dele, ele disse, você fez o que precisava ser feito. Fátima acordou com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de paz que há muito não sentia. Talvez, finalmente, estivesse pronta para deixar o passado para trás. Na manhã seguinte, Clara e Fátima retornaram ao tribunal, acompanhadas por Eduardo e Maria, que decidira testemunhar a favor delas. A sala estava lotada, com jornalistas e curiosos ansiosos para ouvir o veredito. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O silêncio era quase sufocante enquanto ele lia suas considerações. Com base nas provas apresentadas, este tribunal considera Marcos culpado de fraude e manipulação de contratos, declarou. O som do martelo ecoou, encerrando o caso. Fátima deixou o tribunal com uma sensação de leveza que parecia impossível horas antes. Clara caminhava ao seu lado, sem dizer uma palavra, mas sua expressão dizia tudo. Elas haviam vencido, não apenas a batalha contra Marcos, mas a batalha contra os próprios fantasmas. De volta à mansão, enquanto o sol se punha, mãe e filha sentaram-se no jardim, observando as rosas finalmente florescendo.
Pela primeira vez em anos, havia paz e a promessa de um novo começo.